Oi, Engetsu. Eu continuo não te escutando. Você me escuta? Agora dá para ouvir? Yes! Tá, Yes! então vamos sem o. Enfim, parece que a gente está começando já com treino Zen, né? Que assim, como que a gente lida com as coisas como elas são, não como a gente planejou. Não é? E o treino ajuda a gente a manter a alegria nessa hora e não desespero, né? Pois é. Não, é não? Enfim, boa noite, Genzo. Obrigada por aceitar meu convite para esse Zen encontro. Eu que te agradeço, meu. Eu, hein? E obrigada a todos aí que estão entrando. Estou vendo aqui aos poucos. Aqui é outro treino Zen avançado, é a gente prestar atenção na conversa e ver quem está entrando. Assim, eu sempre acho um desafio isso nessas lives, Pode crer. né? Poder Mas dar uma vamos, atenção, né? sim, né? Como que a gente mantém a atenção com tantas coisas ao mesmo tempo chamando a nossa atenção, né? Acho que essa é bem uma prática para os nossos dias, né? Que é tanta coisa ao mesmo tempo agora. Enfim, eu vou apresentar então primeiro um pouco, até acho que eu apresentar o Entre Zen, que é o meu Instagram e o meu blog, onde eu exatamente procuro fazer essas pontes entre a prática do Zen mais tradicional e a arte, ou entre a prática mais formal e menos formal. Eu pratico desde 2006, comecei provavelmente com as orientações do Genzo, e fui para os Estados Unidos. Em 2013 eu saí do Brasil e visitei diversos lugares e acabei me conectando com o Zen Center de São Francisco. Então, também a minha ponte também é um pouco entre a nossa prática aqui e lá. Enfim, eu vou fazendo as pontes que eu vou encontrando e que eu acho que elas fazem sentido. Então, é isso. Então, a minha história e a história do Entre Zen são bem interligadas, porque o Entre Zen é meio, né, acho que é o meu lugar aqui, né, achando essas pontes. Então é isso. Eu comecei em 2000, eu conheci a Monja Coen, comecei a praticar o Zen em 2006. Eu fui num retiro de Zen e Yoga meio desavisada, assim. Falei assim, pois é, vamos lá, Qual, a gente vai. qual Oi? foi, Engetsu? Qual foi esse retiro? Foi lá no Jatobá. Eu não sei se você foi, acho que foi no primeiro ou no segundo. Então Eu foi, acho que no primeiro eu não fui, mas no segundo eu já fui. eu fui, então, acho que eu fui no primeiro. Eu tinha ido lá. E aí fui desavisada, assim, falei, vamos lá fazer um retiro de Zen Yoga, nunca mais saí, nunca mais parei de praticar, o que é uma maravilha, né? E, e aí é isso, e aí na verdade para mim o Zen sempre, quando eu pratiquei Zazen pela primeira vez, eu senti uma conexão muito forte com a minha prática artística de desenho, assim, foi como que fazendo o Zazen, né, que a Zazen é a meditação Zen. Eu senti que ela já se relacionava com... Quando eu desenhava, eu sentia que eu entrava num estado, sei lá, físico-mental, parecido com o que eu acessei já nesse primeiro retiro. E eu sinto que essa minha conexão, essa prática anterior de desenhar e de arte me fez conectar dessa maneira com o Zen. Enfim, então foi isso. Então, comecei a praticar em 2006, aí eu recebi os preceitos leigos da Monja Coen em 2009. Em 2013 que eu fui viajar, e aí nesse tempo de lá para cá, eu morei no Zen Center de São Francisco, eu morei 2 anos num lugar que se chama Tassajara, que é um mosteiro nas montanhas, meio isolado, sem internet, sem Instagram, sem Facebook, sem nada. E depois também morei um ano antes de morar em Tassajara, eu morei no Zen Center, no City Center, né, que é o Zen Center na cidade, e depois disso, de novo também. Aí, na verdade, se não fosse a pandemia, eu estaria lá agora, mas, enfim, aí a pandemia também, aquela brincadeira Zen com todo mundo, que fez a vida de todos mudarem um pouquinho, a minha também mudou de rumo. E o Genzo é um amigo querido, André Genzo, né? Eu sou a Carol Engetsu, Engetsu é o meu nome budista. O André Genzo, Genzo é o nome budista dele. Então, eu acho que se eu não conheci, pronto, eu acho que eu não conheci no retiro, mas aí a primeira vez que eu fui ao Zen do Brasil, acho que foi
o Genzo que me recebeu, falou onde que eu colocava os chinelinhos, prestar atenção, né? Porque a maneira que a gente presta atenção nas coisas fala muito da gente. E ele também tem essa história de ser fotógrafo. Então, Genzo, eu vou pedir para você se apresentar. E aí também, se você já quiser falar um pouquinho, né, dessa conexão entre a sua prática e a fotografia, a gente já vai jogando essa bola da conversa. Tá bom. Em Getsu, gente, assim, eu sou o André e a Carol é a Carol, mas a gente se chama, a gente tem esse hábito de se chamar pelos nossos nomes budistas. Vocês não estranhem. O Alex está perguntando, em Getsu, fala o significado dos nomes. O meu nome, boa. né, todo nome budista é feito de 2 caracteres, né? São 2 caracteres. E cada caractere é uma palavra ou uma ideia. E antes de eu falar o meu nome, a Engetsu fala dela, esses nomes não são prêmios, porque eles são bonitos de ouvir, gente. Nossa, que lindo! Então você deve ser demais, né? Você tem esse nome. Você deve ser tudo isso, que esse nome não é isso. O nome, quando a gente recebe esse nome, não é que a gente ganhou um prêmio, porque a gente é isso. Mas é o que a nossa professora vê em nós que a gente pode desenvolver. Então, o nome, ele é até mais uma responsabilidade nossa de prática do que, sabe, um agrado, uma coisa assim, né? É aquilo que nós podemos nos tornar com a nossa prática, né? Então, meu nome tem 2 caracteres, Gen e Zo. O meu Gen, tem outros Gens. O meu Gen é olho ou visão. Olho ou visão. Eu sou fotógrafo, né, gente? Olho ou visão. E o Zo quer dizer lugar que guarda o tesouro, ou experiência da iluminação. Então fica bonito quando a gente fala, nossa, qual é o seu nome, Genzo? Olho tesouro, ou visão que guarda a iluminação. Ai, nossa, você deve ser demais, né? Se eu fosse, eu não estava praticando, né? Se eu já fosse aquilo tudo, eu não estava praticando. Mas é isso, meu nome significa olho tesouro. E o seu, Engetsu? Então, inclusive, eu tenho 2 nomes, porque eu depois recebi preceitos nos Estados Unidos também. E lá, aqui no Brasil, só tem 2 nomes budistas as pessoas que são monásticas. Mas Não, os transmitidos leigos. Os transmitidos leigos também, depois eu falo. Então você tem que contar o seu nome inteiro também. Mas fala o seu. Fala o seu. Então, Engetsu, para quem é habituado com as artes japonesas, é o mesmo En do Enzo, que é aquele círculo. Então, En é tanto o círculo quanto o completo. E Getsu é lua. E lua tem um sentido também da mesma maneira que a lua reflete a luz do sol, tem um sentido de que a lua como estaria refletindo a luz do Dharma. Então, Engetsu, e daí o meu segundo nome é Genki. Cara, eu preciso lembrar em inglês, porque é Complete Moon Review. O Gen é de revelar. Isso. E o que é alegria. E esse revelar tem uma coisa de curiosidade, de investigar, de ir atrás de ir atrás das coisas. Assim. E essa alegria do que é uma alegria que não é só assim, eu sou tão alegre, é uma alegria de estar junto, né? Uma alegria de compartilhar o Dharma. Então, esse é o meu nome, Engetsu Genki. E você, Genzo? Então, aí, assim, o meu nome que eu sempre vou usar é Genzo, né? Mas na transmissão eu recebi um outro nome, que é Shobo. Então, o meu nome ficou Shobo Genzo. Que lindo! Eu brincava com isso porque tinha um Shobo, né? Existia, né? Tinha um praticante na nossa comunidade que o nome dele era Shobo. E Shobo quer dizer verdadeiro Dharma, né? É o verdadeiro Dharma. Então tinha o Shobo e eu era o Genzo e a gente brincava disso. Gente, para quem não sabe, Shobo Genzo é o nome de uma obra de 96 capítulos do nosso mestre fundador, Mestre Dogen. O Mestre Dogen escreveu uma obra com todos esses capítulos e o nome da obra é Shobo Genzo. Então, Shobo Genzo quer dizer olho tesouro do verdadeiro Dharma. E tinha o Shobo lá em Getsu, mas o Shobo saiu, ficou só o Genzo.
Bom, aí você ganhou outro nome para completar, né? Então, mas o Shobô eu não uso, né? É exatamente, Maria Dupla Sertaneja Zen. É. O Shobô saiu, o Shobô só ficou o Genzo. Mas eu não uso o Shobô, né? Eu vou continuar usando só o Genzo. É isso. Então, eu acho que pelo tradicional japonês eu deveria usar o Genki, mas eu sou tão Engetsu que eu acho que eu me apeguei ao Engetsu, eu continuo usando Engetsu. Ah, mas é o seu nome, né? Você é Engetsu desde a sua Sim, ordenação, né? sim. Né? Mas é isso. E falando sobre a aproximação Engetsu com o Zen, e com a fotografia no meu caso, né, com a arte, eu Uhum. comecei a praticar em 2003. E quem me levou para o Zen foi meu professor de fotografia. Eu fui fazer Ah, um curso, né? Eu já era um profissional trabalhando aqui em São Paulo, enfim, já tinha meu trabalho, meu trabalho pessoal. Oi, tia Ana. A minha tia Ana chegou ali, ó, minha tia. A tia linda. Oi, tia. E aí, quando eu fui fazer um curso de fotografia com esse mestre, que chamava Carlos Moreira, o uhum, Carlos meditava na Transcendental fazia, sei lá, 20 anos. Mas uhum. quando a minha turma começou a ter aula com ele, ele tinha acabado de conhecer a Roshi, a monja Koen. E estava Ah, e tava se aproximando do Zen, fazendo Zazen, todo animado, né? E eu sempre admirei o Carlos muito. Enfim, ele faleceu ano passado, continuo admirando. E as aulas dele eram umas aulas de espiritualidade disfarçada de foto, né? aham, A gente sentava para assistir aula e falava, mas esse cara, mano, qual é desse cara? Esse cara, não é fotógrafo. Esse cara não ensina fotografia. Isso é outra coisa, né? Esse cara aham. ensina outra coisa. E aí ele falava muito da meditação transcendental. Eu mandei vir um livro da Amazon, Meditação Transcendental. E no dia que o livro chegou e eu levei para aula, falando, ó, quero que você me ensine isso, ele falou, gente, tô frequentando uma meditação zen budista, chama Zazen. Alguém quer ir? Quero ir. Aí. Eu. Aí eu nunca entrei na meditação transcendental, nunca li o livro que eu pedi na Amazon. Uhum, Ele me levou para o Zendô. Depois, anos depois, ele voltou para a meditação transcendental, ficou brother, né? Ele era amigo da Roshi e tal, fez a Zen uhum, até morrer, mas ele ficou mais na MT, né? E eu uhum, fiquei, e eu fiquei no Zen, que nem você, eu entrei lá, não saí mais, né? A uhum, gente encontrou alguma coisa ali que importou para a gente em muitos níveis, né? Mas o que me levou para o Zen, quer dizer, o que me levou imediatamente ao Zen, né? O imediato de eu começar a praticar no Zen foi a fotografia, foi o Carlos, né? A uhum. busca que é minha, que é sua, que é de todo mundo, acabou levando a gente para lá, mas o imediato, assim, Sim. né? O seu foi um A retiro, Zen foto, Yoga, né? é, É isso. O Jorge Totti está aqui também. Oi, Totti. Totti é meu ex-aluno do ó, SESC. ó, um monte de gente legal também. O André Cortez, a Cibele Gardinho Gardan, que é amiga da Regina da Foguete, e outras pessoas. Eu fiz um curso de planejamento artístico, eu vi também que várias pessoas entraram, Eba. então, bem legal. E Genzo, e como que é? Me conta um pouco, porque assim, no caso do desenho, o que eu sinto é que assim, o desenho, eu desenhando, ele me leva para esse estado meditativo. Então é como quase como desenho, assim, ele é uma atividade que leva a um estado parecido com o zazen. No caso da foto, eu sinto que ela não é a relação do tempo é diferente, porque a foto é uma coisa, é aquele minuto, né? Aquele segundo, né? Então, como que é essa relação né, como que é essa relação do Zen com a fotografia? Você sente que você, de alguma maneira, se prepara e daí dá o clique? Como, não sei, assim, como que é essa relação, essa plena atenção da meditação e da foto para você? Hum, tá bom. É assim, olha. Vou te dar um exemplo, né? Essa relação de imediaticidade da foto, ela existe, Uhum, certo? Né? uhum,
o clique, né? O clique é 1 milésimo de segundo, 1/250 de segundo, e dependendo do tipo de fotografia que você pratica, mais ainda. E eu pratico um tipo de fotografia que não é muito lenta. Ela é na rua. Ela pode ser aqui na minha casa, mas ela ela não envolve longos períodos de observação, né? Por assim dizer, né? E quando eu fiz uma oficina, né, um curso em 2004, eu acho, 2006, lá no Zen Mountain Monastery, com o Daido Roshi. E era um Zen Foto, né? E todos os exercícios que a gente fazia em Getsu, eles eram muito lentos. Então era uma fotografia muito contemplativa, bem do jeito que você está falando do desenho, entende? Entendo. E ele falava, às vezes você senta junto com o seu assunto 1 hora, meia hora, até você sentir que é para você fotografar, legal e tal. Tá. E eu achava aquilo bizarro, né? Assim, não, mas a minha fotografia não é assim. A fotografia é dinâmica. Pá, 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 né? E aí eu fui questionar o Roshi, né? Eu falei, Roshi, eu entendo que esse tipo de fotografia que a gente está fazendo na oficina, ele é muito lento. Me parece um desenho, uma pintura. Beleza. Mas, mano, eu fotografo na rua. Como é que eu vou aplicar isso na rua? E aí ele me olhou daquele jeito que a gente sabe que eles olham pra gente, né? Me olhou assim, sério, mais doce, sem falar nada, e começou a rir. Tipo, Aquela resposta. Sabe? Ele começou a rir. E aí, quando ele parou de rir, ele falou assim, não se preocupa, vai dar tudo certo. Fotografia igual. Vai lá, pode ir. Pode ir. Né? Me deu uma não resposta, né? Mas o interessante, em Getsu, é que à medida que a minha prática... Eu fui em 2006 para lá, eu praticava fazia 3 anos. Tá. Mas à medida que... 2 anos, na verdade. Mas à medida que a minha prática foi aprofundando, essa diferença superficial foi sumindo. A fotografia, para mim, não é mais não é mais um clique imediato de 1/250, né? A nossa atenção, ela se expande, ela não fica num foco único, ela se expande. A nossa noção de tempo também, né? É alterada, a gente experimenta estar na ação de uma outra maneira. Então, assim, não é que a fotografia me leva a esse estado. Que nem você, né? Para você é diferente, né? Você começa a desenhar e isso naturalmente te coloca de uma maneira, né? Sim. Então, não é um clique que me coloca, mas é estar fotografando ao longo do tempo. Ah, sim. E não parar a cada clique, né? Não é que cada clique para um processo, né? Sabe? O clique faz parte, né? O processo, o clique faz parte do processo. É isso? O clique faz parte de um processo que envolve clicar e não clicar. E aí já para a gente já fazer a piadinhas em ir além do clicar e não clicar, né? Sim, sim. Mas no começo é aquela desatenção, igual quando a gente senta, né? Mas faz sentido isso para você? Faz. E eu penso assim, eu não fotografo muito, mas eu fiz, né, o Zen Foto com você ano passado. De vez em quando eu começo a fotografar um pouquinho mais e eu sinto que é como que na verdade, o meu olhar fica encontrando desenhos, né? Acho que como eu desenho, quando eu começo a fotografar mais, é como se eu... E mesmo quando eu estou também desenhando mais, é como se eu olhasse a realidade e os desenhos fossem se apresentando, né? Mesmo que eu não estivesse desenhando. É como se a gente... Que eu acho que é isso, essa atenção que fica na gente, né? É isso aí. Para mim é mais ou menos isso mesmo, né? Quando eu assim, é como eu te disse, né? Tem gêneros de fotografia que eles são altamente contemplativos, até pela maneira que a pessoa se relaciona
com o equipamento dela ou com o assunto, né? Câmeras grandes num tripé que você, né, enquadra, leva tempo, você espera, você não pode fazer muitos cliques. Então, o processo te facilita uma entrada por aí, né? Entrar por esse método mais, né, que te leva, te ajuda a entrar num estado contemplativo, né? Mas a minha fotografia não é desse jeito. Mas aí eu não posso depender dela para isso. Sim. Né? Então eu vou me colocar de uma certa maneira nesse fazer, que no fim das contas é a nossa proposta, né? A gente senta, experimenta a realidade de uma maneira e procura agir a partir dessa experiência, né? A gente procura, né, ter essa atenção, levar essa atenção para pensamento, palavra, ação. E na ação da arte, tanto quanto na ação de lavar louça, né? Então eu acabo encarando isso da mesma maneira, né? Com as mesmas questões. Porque é como a gente a nossa ação no mundo, né? Não separa, né? Então, é isso. Porque aí, quando a gente pensa, nossa, como é que eu fotografava antes de começar a praticar o Zen? Como é que eu fotografo hoje? Porque eu pratico o Zen, né? E aí, a questão não é limitada, né? Ao fotografar, né? Nossa, como é que o Zen mudou a sua fotografia? Não. Como é que o Zen mudou a minha vida? Sim. Porque a minha fotografia é manifestação de quem eu sou agora, né? Nesse momento. E a gente vai lidando com isso. E a maneira que a gente escolheu para lidar com a vida envolve o Zen, né? Envolve a prática, né? Então muda. Nossa, a Simone Holfin, que foi uma das minhas colegas do planejamento artístico, está falando aqui que o fazer artístico nos leva a um estado de estar aqui agora. E eu acho que essa né, eu acho que é verdade, porque que aí vem da minha conexão com o Zen, veio disso, né? Na hora que a gente está aqui, você está desenhando, você está lá, né? É isso. Agora. Fala. Não, pode falar. Pois é, mas o meu fazer, aí cada um tem uma história particular, mas o meu fazer artístico, eu sempre encontrei uma dificuldade muito grande da minha mente racional no meio da história, me atrapalhando. Então, a própria maneira como eu lidava com a minha mente era um obstáculo para esse entrar no aqui e agora através da arte. Era bem difícil. E ao praticar Zazen, isso mudou absurdamente, né? Mudou tudo. Então, esse conectar com o meu fazer artístico mudou muito. É que não dá para ver aqui no enquadramento. Tem uma mesa ali cheia de foto. E aqui, ó, tá vendo as fotinhas na parede? Sim. Hoje em dia, quando eu sento para mexer em material, sento para editar, essa mente racional, ela fica no seu devido lugar, assim, porque eu aprendi, né? Ela faz parte também, mas a gente não precisa deixar ela tomar conta. Mas é a mesma coisa no desenho, né? Assim, porque tem também essa, quando a mente vai para essa coisa do julgamento, do tá feio, não tá feio. É que eu tinha uma experiência de desenho, eu fiz um curso no colegial de desenho, aquele do lado direito do cérebro, que tem exercícios de desenho cego, enfim. E aí é um tipo de fazer que quebra com essa mente. Porque é o lado direito que se conecta com essa coisa, né, da observação mesmo, enfim. Então, porque a mente racional, se deixar, ela fica só criticando, né? Fica só achando feio o que você está fazendo. Não é? E no meu caso, eu estudei fotografia comercial, né? Então eu fui para uma escola nos Estados Unidos que ela era altamente pragmática, ferramental. Então era o tempo todo essa coisa racional utilitária, né? Quando eu voltei pro Brasil, fui fazer curso com o Carlos, ele viu meu trabalho, ele falou: "Cara, seu trabalho é de um equilíbrio, de uma perfeição, que coisa linda o seu trabalho, hein? Seu trabalho é perfeito, nossa senhora, você é muito hábil, né?
Seu trabalho é lindo Uhum. e morto. E morto. Não tem vida aqui. E ele Uhum. falou isso também, desse jeito doce, né? Enfim, firme, mas doce, assim, que um mestre, né, esclarecido fala com a gente. E começou a rir e falou assim, vamos botar vida nesse negócio aí. Vamos lá. Vamos botar vida nesse trabalho. Né? Você já tem Vamos, técnica, né? Vamos dar uma sacudida, né? não é? Não vamos negar, não vamos excluir, não vamos. Uhum. Mas tem um monte de coisa que está atrofiada e tem um monte de coisa que está fortalecida, né? Vamos dar uma equilibrada aí nesse negócio, né? Caminho do Uhum. meio, né? Vamos chegar aí num Sim. caminho do meio para que você possa utilizar essas potencialidades, né? Sem que uma Uhum. coisa, sem que ninguém dê um passo na frente do outro e fale, eu primeiro! Não, aí não. Sim. Então foi bem assim. Legal. Ô, Geisel, uma outra coisa que eu queria saber, porque você tem também essa atividade importante de professor, né? Tanto no Zen quanto na foto. Então, que você contasse um pouquinho, porque para quem já foi no Zendô, para quem, que nem eu ia sempre de domingo. Tava sempre o Pode crer. Geisel aconselhando a gente, dando as instruções, conversando no final, né? As conversas no final sempre eram boas. E aí Pode você crer. também ensina fotos, então se você quiser contar um pouquinho, né, como é essa atividade de, né, de passar para frente essas coisas que fazem bem, né? É, Como para mim, Getsu, dar aula é a parte mais importante, assim. É o que eu mais gosto. Todas as minhas escolhas de vida tiveram no cerne da escolha eu poder continuar passando para frente o que eu aprendi. Eu sempre uhum, gostei, né? Sempre admirei professores, professoras. Eu não fiz pedagogia, eu não estudei pedagogia, nada disso, né? uhum, Mas ao mesmo tempo eu nunca fiquei satisfeito de aprender um negócio ficar só para mim. Ah, por quê, Genzo? Não faço a menor ideia, não sei, não sei. uhum, Mas era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Então, com a fotografia foi mais fácil, porque eu uhum, aprendi muito rápido as coisas, a parte técnica, né? Aprendi muito rápido. E esse outro aspecto do fazer é mais ou menos o que eu te contei. Ao longo da minha vida ele foi se aprofundando, né? uhum. E claro, eu dava aula de um jeito até conhecer o Carlos. E quando eu fiz o curso dele, ele me deu de presente isso. Eu fiz um ano de curso que durava o curso. E ele falou: agora continua vindo, que eu quero que você me veja dando aula. E aí eu fiquei mais um ano e meio. Então eu tive uma, sabe, eu tive uma faculdade de dar Sim. aula de foto de um jeito, que era o jeito do Carlos, né? Então na Uhum, fotografia foi mais fácil. No Zen, eu não sei se você tem essa percepção, Enguetes, porque você teve lá com a gente direto na monitoria, dando aula também sim. lá. O que eu penso hoje, penso assim, nossa, coitada daquelas pessoas, né, que faziam zazen de iniciantes comigo há 10 anos. Coitados, gente. Vou escrever uma carta para cada um e falar, gente, desculpa, não entendia nada, velho. Não sabia nada. Apaga tudo, né? Não dá para fazer isso. Mas o que eu sinto hoje em relação a dar aula no Zen Uhum, é que no começo a gente aprende a técnica uhum, e a gente nem sabe passar essa técnica adiante. E aí a gente vai aprendendo a passar a parte técnica adiante uhum, e aí a gente vai conseguindo se relacionar com as pessoas num outro nível, que né, é um pouquinho mais profundo do que bota a perninha ali e faz isso, uhum. né? E só tem um jeito, que é o jeito que a minha professora me ensinou, vai lá e faz. Não, mas eu tô mais ou menos, eu tento, faz. Vai lá. Não, vai lá fazer, né? Sim. Então foi um pouco assim. E hoje em dia, que eu converso mais com as pessoas e atendo pessoas individualmente de vez em quando, é Uhum, sempre isso, assim, em Getson. Agora que os zazen de iniciantes, para mim, é a minha vida dar aula disso, então eu não tenho dúvida quando eu estou dando aula disso, uhum. mas foi depois de sei lá quantos mil anos,
Agora eu tenho que atender individualmente pessoas. Aí eu viro para o time e falo, eu não vou saber responder, a pessoa vai ter uma dúvida, eu não vou saber. E a pessoa senta na minha frente, as dúvidas que ela tem, eu tive. O que ela Sim. está passando, eu passei. Então, num certo sentido, é lindo, porque o caminho forma a gente. E é o mesmo caminho. As circunstâncias das pessoas são diferentes, o caminho é o mesmo, né? Cada Sim. um com a sua individualidade, cada um com a sua circunstância, mas as perguntas que as pessoas me colocam, eu já fiz. E por Uhum. sorte me deram a resposta. Eu dou a resposta. Tá gostoso. Dá medo de vez em quando, mas é gostoso. Sim. E como que eu formulo, assim, né? Você que já pratica há um bom tempo, como que a gente mantém, até para todo mundo que está ouvindo, como a gente mantém essa mente de principiante no dia a É dia? difícil, né? Às vezes é difícil, né? Porque a gente aprendeu tanta coisa, né? Uhum, Olha, eu vou te colocar da seguinte maneira. Quando eu vejo algum aluno, alguma aluna que está com alguma dificuldade e ela é parecida com uma dificuldade que eu tive, uhum, eu me lembro disso e eu me coloco nesse lugar, né? uhum, Mas isso é o relacionamento com o aluno. Mas tem vezes que o aluno tem uma dificuldade que eu não tive e que eu nem aceito que ele esteja tendo, né? Então eu tenho que me colocar no lugar da pessoa e falar assim, ou, né? Eu tenho que, uhum, bom, aquela história, eu tenho que ver a realidade assim como ela é e ver aquela pessoa pelo que ela é. Ela sou eu, uhum, né? Ela sou eu. Eu estou olhando para aquela pessoa não é ninguém estranho a mim. Aquela pessoa não está passando por uma coisa que eu nunca passaria. uhum, Então eu me coloco mais ou menos dessa maneira. Agora, em relação à minha prática, aí eu acho mais fácil me colocar como principiante, sabe? uhum, Eu acho mais fácil, porque as dificuldades que eu tenho são minhas, desde que eu me entendo por gente. uhum. E o Zen não excluiu nenhuma delas. O Sim. Zen não matou nenhuma dessas dificuldades. Eu continuo sendo eu. Uhum, Então, quando eu sento zazen, eu sento com as mesmas dificuldades do primeiro dia. Eu sento com as mesmas questões do primeiro dia. Como é que eu lido com elas muda. uhum, Então, esse olhar de principiante, a gente tem que se observar, né? Para poder sim. preservar, para cuidar desse olhar. Porque é muito fácil, eu acho que você já passou por isso, eu certamente já passei por isso. A gente passa por isso no Zen. Tem uma hora que a gente acha que a gente sabe tudo, né? Uhum, E que a gente recita a frase decorada para todo mundo, no mercado, no farol, né? Alguém fala com você de algum assunto, é a oportunidade perfeita para você catequizar alguém Zen, né? Então você fala, né? Você acha que tudo é lindo, tudo é o absoluto, né? uhum. Essa fase é difícil passar, eu acho. Mas que bom que ela passa. Sim. E a gente volta com o pé para a realidade. Fala assim, ah, é verdade, estava tudo tão bonito, restacar as coisas, né? Mas que dificuldade aqui que eu estou vivendo, gente. E Tá acho que tanto difícil. a foto quanto o desenho também para a gente observar, né? Porque também é fácil, às vezes, chegar num lugar e falar, ah, já estou sabendo, e, enfim, né? Para a gente também manter esse exercício de, tipo, de não ficar só no que a gente já sabe, mas também de como que a gente mantém uma atenção nova, né? Como que a gente, com a foto e com o desenho, também é um. Teve até, eu acho que a Eva, não sei se acho que a Eva tá aí, eu vi ela entrando, que está nesse curso que eu fiz, e aí foram 50 pessoas que participaram, e aí pessoas de diferentes etapas da sua vida artística, de vida, enfim, né? Como todo grupo com mais gente, sempre tem essa diversidade. Mas aí eu achei muito bacana que ela escreveu no curso pra gente, tipo assim, ah, para vocês que estão começando, que acham que estão muito no começo, eu assim, eu estava também com questões, e aí, para mim, o curso também, a gente está sempre se recolocando, está sempre achando como que eu estou falando as coisas agora. Então, assim,
No fim, a gente está sempre nesse buscar, né? E aí, como é importante a gente também encontrar o grupo, encontrar uma das coisas do budismo que é a sanga, né? Você praticar junto. Nossa, lógico, lógico, para ter esse feedback, né? Você falou assim Sim. de como é que é esse olhar de principiante na nossa prática da fotografia, né? Imagina, né? Ah, eu fotografo há, sei lá, 30 e tantos anos, blá, 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 né? Então, Uhum. eu já sei o que eu gosto, eu já sei o que eu não gosto, eu já sei o que funciona, eu já sei o que não funciona. Ferrou, né? Sim. Como é que eu vou deixar a vida entrar no meu trabalho se eu já sei tudo o que vai acontecer? Uhum. E quando não acontece o que eu já sei que vai acontecer, o que que eu faço? Né? O Uhum. Carlos falava assim pra gente, fez o enquadramento é perfeito, a foto que você imaginou está no quadro, entra uma pessoa no meio do seu quadro, entra uma pessoa no meio da sua foto, aperta o botão. Aperta o botão. Sabe? Ah, sim. Você sabe? Então é uma atitude assim, cada clique é sim, né? Nunca é não. Uhum. E é esse sim do principiante, né? Nossa, o que que vai acontecer agora? Nossa, o que que vai rolar agora? Nossa, e agora? E não tipo, já sei, já sei. Ou então aquele já sei cretino, né? Ah, isso deveria ter acontecido. Aí, ó. Deveria ter. Sim. Como deveria ter acontecido? É. Né? Então, acho que mente de principiante tem a ver com isso também, né? Que é de um maravilhamento com o que está acontecendo. Uhum. E Sim. não de uma recusa, porque não está acontecendo exatamente o que eu queria, né? Uhum. Então, não está acontecendo ou não está acontecendo, isso não interessa. O que está acontecendo, está acontecendo. Uhum. O que que você E até, faz? às vezes, aceitar isso, né? Tipo, ah, não tô querendo que esteja acontecendo e está acontecendo. E não, tipo, você simultaneamente também não ficar brigando, porque assim, ah, eu não devia estar querendo que não tivesse acontecendo, né? Mas como que. Adoro. Vários níveis, hein, Engetsu? Tá Sim. acontecendo, você já não está aceitando, você percebe que não está aceitando, você fala, mas eu devia estar aceitando, né? Ô, Geizoi, você quer contar um pouquinho? Eu sei que você vai dar essa oficina do Zen Foto. Quer contar um pouquinho para as pessoas? Contar um pouquinho como que é? Eu quero fazer o marketing. Marketing. Faz marketing. Então, essa oficina Zen Foto tem duas inspirações. Uma é o Daido Roshi mesmo, né? O Zen Mountain Uhum. Monastery e a oficina que eu fiz com ele lá. E a outra é o Carlos Yaroshi, porque o Carlos Yaroshi fizeram alguns encontros de Zen Fotografia lá no Zendô, tanto na Rua Dalvim quanto no Pacaembu, né? E eu Uhum. participei deles, é claro, né? E em algum momento eu quis botar a minha experiência nisso, né? A minha vivência nessa história. Então, Uhum. hoje em dia, o Zen Foto é uma oficina de um dia, qualquer câmera, qualquer telefone, não existe limitação técnica nem de pré-requisito, assim. Sou Uhum. fotógrafo, me considero ou não artista, né? Sabe aquela coisa? Então, Uhum. não tem isso, né? Se você já tem uma prática meditativa, melhor. Se não, vamos lá, vamos sentar. E aí, não é nem para tentar aproximar as duas coisas em Getsu. É para a Uhum. pessoa experimentar o zazen e, a partir dessa experiência, experimentar fotografar. Então, a gente senta zazen alguns períodos, depois a gente fotografa e depois a gente vê o resultado e comenta. A gente faz um creative feedback, que é a coisa do Daido Roshi, que eu aprendi Uhum. com ele, né? Então, não é juntar duas coisas, é Sim. experimentar, é experimentar uma coisa, né? E como é que essa experiência do zazen pode ser experimentada, né, na ação. E para nós que a gente já pratica é mais fácil de entender, né? Uhum. Como é que você transforma o seu jorik, né, o seu samadhi, num samadhi que funciona, né? Numa coisa que Uhum. funciona. Como é que essa experiência do zazen de deixar passar,
de esquecer de você mesmo, né? Como é que isso funciona no ato de fotografar. Isso é um dia. E aí, quem sabe, né? Pós-pandemia, aí volta um projeto que eu tinha que eu nunca consegui fazer, e o lance da pandemia, né? Haha, como você disse, né? Mudou tudo. Sim. Que é fazer um retiro de 3 dias, um retiro de 4 dias de Zen Foto. Podia ser de Zen Artes, né? Foto, desenho. 4 dias. Nossa, delícia. A gente ia fazer lá no Jatobá mesmo. Aí eu acho que você acabou É, não deu pra ir. A eu gente dei para fez, foi. trás porque eu fui muito estúpido, porque não tinha gente bastante, lembra disso? É, Não, não era. em Getson, não tem quórum. E você é toda animada. Vamos mesmo assim. Não, não tem É, quórum. Lembra disso? sim. Não, a gente tem que reformular, né, essa proposta, né? Uhum, Então, porque lá no Zen Mountain é assim em Getson. Julho, uhum, agosto, eles fazem um mês inteiro de oficina de arte. Cada semana é um fazer. uhum. E aí tem gente que vai para todos, tem gente que vai só para um, sabe? É lindo. Então eu tenho muita vontade que esse primeiro dia que a pessoa experimenta no Zen Foto, que é um dia só, 24 de julho, pessoal, 24 de julho, sábado, Zen Foto. É o market. Que a pessoa Marketing. possa experimentar isso mais aprofundadamente, né? Ao longo de um tempo mais extenso, né? É isso. É a experiência. Que deve ser bem parecido com o Zazenho, não? Sim, então, o zazenho também. A gente faz o zazenho e depois faz esses exercícios de desenho. Então, no geral, faz o zazenho e faz um desenho cego. Eu cheguei a fazer, eu fiz uma vez no Zendô, em que foi o dia inteiro. E daí intercalava os períodos de zazen com o desenho e como um que de uma maneira conversa com o outro, né? Como que essa mente do zazen prepara a gente para desenhar e como que você, quando você vai fazer o zazen depois de ter desenhado, como que esse zazen também é diferente, né? Nossa, mas isso é uma boa ideia, viu? Eu não intercalava em Getsu. Isso é uma excelente ideia, né? Como é que uma Uhum. coisa vai mexer com a outra, né? Sim. E eu estou planejando voltar aos zazenhos. Agora não vai ser no dia 24, 24, mas eu estou vendo se vai ser no dia, durante uma semana depois ou 2 semanas, né? Ou no dia 31 ou no dia 7. Então, de repente, para quem se animar, já faz zen fotos, zazenhos. Não é, mas tem essa experiência, porque você falou que quando você fotografa, você traz a sua visão do desenho e você vê desenho, né? Porque você olha para a realidade de uma certa maneira e você pratica esse olhar, né? Isso é Sim. maravilhoso. Na fotografia isso é super importante, né? Da gente ver desenho, não ver só conceito, não ver só o nome, não ver só aquilo que é o aparente do que você está olhando, né? Ver em profundidade, né? Ver para além do conceito que você tem daquilo que você está vendo, né? Uhum. E é a mesma coisa, é a mesma importância, né? Da gente ver desenho. Né? Não é Uhum. negar o que as coisas são, mas é poder ver o desenho, né? Você enquadrar e compor, que nem você desenha, você compõe, você põe linhas, você põe traços, você põe pinceladas, né? Cada uma num lugar que está relacionado com todos os outros lugares da sua folha de papel. Na foto Sim, é a mesma coisa, né? sim, Só que a folha de papel ela é o enquadramento, né? sim. Eu me lembro a primeira vez que eu fiz zazen lá no Jatobá, eu lembro de sair do período de zazen e ver as cores muito mais vívidas, sabe? Eu lembro dessa experiência que é comum a muita gente, né? É, é. Uma coisa que eu lembro em Getsu, que aí não sei se aconteceu já com você, quando a gente faz retiro, que a minha visão periférica, eu vejo mais. Eu Uhum. reconheço mais, vejo mais. Né? A nossa atenção expande, né? Começa com a respiração, mas depois expande, né? Então a gente fica, Sim. não é ficar mais atento, né? Simplesmente, mas sei lá, eu vou falar uma coisa, gente, que não pode falar, mas eu já vou falar, tá bom? A gente vê melhor, né?
A gente vê. Sim. A gente vê de um jeito mais amplo, assim, um pouco mais aberto, assim, né? Uhum. Com menos condicionamento, vai. Uhum. Acho que isso é uma dádiva, um presente do Zen. É ver com menos condicionamento. Sim. E eu não sei, assim, para as pessoas que desenham e que estão assistindo a gente, mas eu sinto também, se eu estou numa fase de estar desenhando muito, né? Se você está com esse exercício do, né, do olhar e do desenhar, também tem uma coisa parecida de quando você está olhando as coisas, é quase como você olhando, já enxergando o desenho ao redor. E É bom, deixando, né? né, deixando de nomear, é como se você realmente olhasse a árvore, olhasse as coisas e elas não fossem, tipo, a árvore, né, o galho, mas assim, que relação de cores que estão lá, né, o que que tem, o que que tá, que linhas, né, o que que tá lá. Então, para nós da fotografia, tem uns visores de câmera. Tem umas câmeras que o visor é assim. E tem uns visores que você pode encaixar em câmeras que quando você olha pelo visor, você vê de cabeça para baixo. Uhum, E para nós a brincadeira era essa. Quando a gente vê de cabeça para baixo, é mais fácil se esquecer, não se esquecer, não excluir, mas né, esquecer um pouco essa dimensão racional das coisas. É como se a gente virasse a imagem de cabeça para baixo e os nomes caíssem. Os nomes cai uhum, tudo, cai os nomes das coisas. Elas continuam sendo o que elas são, mas esse aspecto racional limitado, ele cai. E a uhum, gente, né? E a gente tem acesso à imagem, né? uhum. Mais do que ao conceito que eu faço da imagem, né? E muitos fotógrafos, muitas fotógrafas fotografavam de cabeça para baixo para treinar o olhar, para isso que você falou, para isso que você falou agora, né? Então poder acessar isso de cabeça para cima é maravilhoso, né? Não precisa virar de cabeça para baixo. Né, e desenvolvendo esse olhar. Você sabe que eu fiz uma vez, há muitos anos atrás, eu participei de uma coisa no Sesc, foi bem antes do Zen, foi acho que, sei lá, né, 90 e alguma coisa. Eram 3 semanas para jovens artistas, enfim. Aí eu acompanhei, tinham vários professores, artistas, todos geniais, assim. Aí tinha um espanhol, eu não me lembro o nome dele, mas ele era um cara que trabalhava com instalação também. E Tá? aí fez umas visitas assim, por exemplo, ir no metrô. E no lugar de você, tipo, você vai pro metrô, você vai pro metrô, você entra. Né? Agora a gente não vai quase mais no metrô porque a gente tem medo da Covid, a gente fica em casa, mas na época a gente tinha, né? Tipo, quando você vai no metrô, tipo, em vez de você simplesmente falar, eu tô aqui para pegar o metrô e chegar naquele lugar. Mas como que você lê aquele espaço e começar a entender, ler ele como uma instalação? E aí você começa assim, é como se fossem. Você começa a entender que essa realidade que a gente está nomeando só as coisas, essa funcionalidade, que é um aspecto importante, mas é como se você também trouxesse uma outra camada, que É eu acho isso. que, né, que a arte está sempre tratando muito dessa outra camada, né? E que eu acho que é essa conversa também do Zen, né, do relativo e do absoluto, né? Tipo, como que a gente traz essa conversa, É. né, pro presente. Como é que você integra isso, né? E a Mari aqui do Meio Fofo, Meio Feio, a Mari fala, vocês sentem isso com os outros sentidos também? Sim, com todos os sentidos, não é só com a visão, né? É que para nós a visão é muito importante. Para todo ser humano, a visão é um sentido dos mais, se não o mais, dos mais importantes, né? A visão. Então não é só com a visão, né? E aí me lembrou, Engetson, de uma fala do Daido Roche, né? Que ele falava assim: a gente é tão impactado com tanta coisa que a gente vai ficando insensível, né? Então, para Uhum, alguma coisa para alguma coisa provocar em nós um sentimento forte, essa coisa, essa música, esse cheiro, né? Esse toque, isso que eu estou vendo tem que ser muito espetacular. uhum, E a nossa prática do Zen
e a nossa prática artística, né? E a nossa prática de olhar para as coisas dessa certa maneira que você acabou de falar, é o que nos ajuda a, praticando isso, reconhecer o nosso sentimento com mais facilidade. Né? Praticar sentimento. Né? Eu faço um exercício com os alunos que é o Daido Roshi que ensinou, que é: olha para uma foto e você pergunta para a pessoa: o que você sentiu? Aí a pessoa responde: parece uma bailarina. Não, não, não. Tudo bem, parece. Mas antes que a sua mente colocasse bailarina na imagem, você sentiu alguma coisa? Você se lembra? Você percebeu? E a pessoa não percebeu, mas ela sentiu. Porque é da nossa natureza sentir. Então, o fazer artístico e o zazen e o zen, nesse sentido, para mim, são muito importantes, assim, para que a gente possa reconhecer o que a gente sente, para que a gente possa sentir, perceber que está sentindo de novo. Né? Não é só aquela uma música que vai me causar, nossa, chorei. Né? Não é, a gente está praticando mais esse sentir, né? Ou esse perceber que sentiu. Né? O metrô além do metrô, né? Eu lembro de uma professora que foi lá para Tassajara e ela fazia uns exercícios com os alunos e acho que ela compartilhou numa palestra que era assim, as pessoas tinham que ficar assim, durante o dia observava uma coisa e aquilo era bom, ruim ou neutro. Né? E aí entendendo o que causa esses sentimentos, mas como que você também mantém uma estabilidade, né? Como que você não se apega, né? Nem ao bom, nem ao ruim, nem ao neutro. Sim. Que aí também é da nossa prática, né? Sente, mas deixa passar, meu. E eu acho que é interessante também trazer isso para o fazer artístico, né? Porque também você começa a desenhar até aquela hora que você fala, esse desenho, não quero. Aí você continua, mas assim, não deixar, não observar, né? No lugar de simplesmente falar, não, tá um saco mesmo, vou embora. Mas fala assim, não, o que tá acontecendo, né? O que eu tô fazendo, né? Você tá fotografando, a coisa não tá funcionando. Como assim não tá funcionando? Tá funcionando. Né? Para a gente se permitir ver que o processo ele não é imediato e ele não se resolve nem se completa em 5 minutos, né? Dá um pouco mais de oportunidade para a vida, para nós mesmos, né? Dá um pouco mais de oportunidade para o processo também, né? Sim. Né? Eu quero essa foto perfeita agora, 3, 2, 1, vai. Não vai, não vai. Ainda bem que não vai. Então, isso do tempo. Ontem também uma outra artista do grupo compartilhou um desenho lindo, assim, que ela uma pintura que ela estava trabalhando, que era de, acho que, 5 anos atrás, ela estava completando agora, e ela estava exatamente falando sobre esses tempos, né? Porque também é isso, o tempo, né? Tem o tempo das coisas, né? E a gente às vezes não respeita, né? Tem aquela ansiedade, né? Aquela pressa, né? Eu quero resolver isso agora. Aí é que eu acho que a gente confunde no nosso fazer, em Getson. Eu fui fotógrafo comercial, 20 anos. E fotografia comercial tem prazo, tem que ficar pronto. Tá naquela hora ali. Mas é uma aplicação ferramental do meu olhar que tem briefing, tem o que fazer, objetivo e um jeito para resolver. Isso não tem nada a ver com esse outro tempo das coisas. E às vezes a gente transfere essa demanda de um lugar para o outro, né? Sim. E aí a gente não se permite vivenciar o processo. Então, uma das coisas que eu tentei e tento aprender com o meu próprio trabalho é isso. Não é largar para sempre e não resolver, né? O ótimo é inimigo do bom, como chamam, mas também é dar esse tempo para as coisas. Sim. Que E eu acho que
É. E hoje em dia, ainda por cima, né, a gente aqui no Instagram, né? Tem esse ritmo. Tudo acontecendo. Como, né? Como que a gente acha? Eu tenho essa questão, pessoalmente, assim, eu falo, gente, né? Como que você, às vezes você começa a entrar e tem coisa, tem outra coisa, precisa estar fazendo, né? Como que a gente acha esse equilíbrio nesse ritmo que a gente vive, né? Que não para, né? Eu acho, sinto que o desafio é maior ainda, né? Aí zazen, né? Da Zen. Aí zazen, né? Deixa o feed passar, né? Deixa o feed pra lá. E agora o Instagram vai virar o TikTok, agora que vai enlouquecer tudo de vez. Agora eu quero ver. Mas é isso, esse ritmo que é imposto, né? Ele é muito forte. Sim. É muito forte. Né? Ou a gente aprofunda, ou a gente fica na superfície da correnteza mesmo, né? Sim. Isso sim. É um desafio lançado, né, para os dias de hoje. Total, total. Mas a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo, a gente vai sendo, né? O tempo que dizem que é o tempo das coisas rapidíssimo, a gente vai descobrindo que esse tempo é uma ideia, né? Sim. A gente vai descobrindo. Se tudo der certo, a gente vai descobrindo que esse tempo é uma ideia e que essa ideia não existe, né? Isso é uma fantasia, né? E aí, de novo, é o que você falou, e aí a gente precisa acessar esse tempo que é das coisas, que somos nós mesmos. Que é o que o Mestre Dogen fala, a gente é o tempo. De acessar essa visão do tempo. O tempo é você. Você é o tempo. Né? É fácil de falar que, olha, já vamos citar Dogen e falar, nossa, olha como eu sou, né? Uau, Dogen, né? É fácil falar, né? Você, nossa, você é o tempo, blá, blá, blá. Isso é fácil falar. Mas a nossa o que a gente pratica é isso, né? Sim. Alcançar essa dimensão aí, né? Sinal, por falar em tempo, eu tô sem relógio separado, eu só tenho relógio no celular, eu não sei como a gente está com o tempo. Ó, eu tava de olho. Tava de olho. São 9:01. Então a gente deve ter alguns minutos porque a gente derrubou a live e voltou ela, mas acho que é minutos finais. Minutos finais. Então, Genzo, adorei a nossa conversa. Obrigadíssimo, gachô. Para quem não sabe, gachô é a maneira que a gente... O que quer dizer gachô? Você sabe? Mãos quer palma dizer... com mãos palma com palma, mãos em prece. Mãos em prece. Obrigado, Enguetes. Foi muito legal, meu. Muito legal. Vamos fazer um retiro Zen Arte. Opa! Tô dentro, vamos. Sem quórum mínimo. Sem quórum mínimo. Dessa vez é sem quórum mínimo. Não, então, aí é muito legal, porque eu lembro que teve isso, porque como que assim, você faz a Zen, desenha, você faz a Zen, fotografa, né? Como fica essa relação entre um e outro? Vamos! Já formou. Legal. Obrigado. Obrigadão. Agora eu não sei, tipo, eu acho que vai desaparecer os velhos, né? Fazendo a live, vai desaparecer. ou você derruba, ou quando der, acho que é 60 minutos, né, gente? Porque os dois velhos não sabem disso aqui. Não, acho que é 60 minutos, né? Ou você derruba ou ela cai. Ah, então tá bom. Então a gente pode falar tchau e eu fecho. A gente não precisa ficar esperando. Sucesso. Obrigado, gente. Obrigado pela participação de todo mundo. Ups, desculpa, eu falei em cima de você. Não, tudo bem. Era só agradecendo mesmo. Então tá bom. Então, brigadão. Obrigada a todo mundo que veio aí. E vamos seguir aí, Zen Fotos, Zen Desenho. Não é? Isso aí. Obrigado, Ingues. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.